Tudo bem, pessoal? Meu nome é Augusto Santos, eu sou o CEO da Máximo SMS. Na verdade, a minha história ela vem um pouco antes da Máximo, né? Eu iniciei minha jornada de segurança do trabalho em 2007, onde eu trabalhei numa multinacional, liberando atividades de espaços confinados e outras normas, né? Altura, serviço a quente. E aí a norma ela tinha acabado de ser lançada em 2006, né? Onde ela nasceu. Eu conheci ela nessa empresa e comecei a tomar um certo gosto, estudando. E frequentemente fazendo alguns outros treinamentos e acompanhando alguns serviços externos, que a minha empresa era uma terceirizada dessa multinacional. Foi quando eu já coordenava uma equipe de 10 pessoas, justamente 2 anos depois, para atividades de espaço confinado. E foi em 2009 onde nós tivemos um grande desafio de limpar um silo de uma multinacional que nesse silo quase custou a minha vida, né? A partir desse dia eu vi que não se brinca com esse tipo de atividade em espaço confinado, eu vi que o tema era muito maior do que eu já tinha estudado e eu dediquei toda a minha vida estudando o tema. Hoje já trabalhei em multinacionais, já trabalhei em outras empresas de serviço, já tive cursos internacionais, já fiz palestras internacionais também, treinei recentemente em uma fábrica de detecção de gases, né? Toda a gerência do Brasil dessa fábrica, que é uma fábrica alemã, e hoje nós estamos incomodados do jeito que é feito. Eu digo nós, porque eu estou com um grande amigo meu aqui que vai se apresentar já já, né, o Rafael. E antes dele se apresentar, já está aparecendo aí o Rafa para todo mundo, eu queria dizer um pouco da empresa, né? E a Máximo, ela nasceu na ideia de trazer as soluções em espaço confinado, não só o que já existe, né? Enfim, também a gente poder participar com tecnologia e inovação, agregado a atividades de riscos, que geralmente são espaços confinados. Então nós, durante outros momentos, vamos falar de algumas tecnologias que nós estamos trazendo, mas hoje nós temos uma parceria e um acordo de cooperação com a Universidade aqui de Pernambuco, onde temos uma equipe de doutores, né, trabalhando para a segurança do trabalho, né? Então, esse departamento da Máximo de inovação, nós temos uma sala, uma base dentro do Parque Tecnológico de Pernambuco, onde desenvolvemos alguns projetos. Temos uma outra empresa, outra startup no Porto Digital, e isso é só o início, né? Também teve novas parcerias também com essa parte de inovação, mas para eu não puxar muito e falar só apenas da Máximo e de mim, eu queria apresentar vocês, né? Não sei se todos conhecem o meu ex-sócio, um amigo meu pessoal, e hoje um ótimo profissional, que eu queria apresentar, que é o Rafael Padilha, e ele vai se apresentar um pouquinho aqui pra gente. Fala aí, Rafa. Hope equipe, fala comigo, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Rafael Padilha, né? Para quem não me conhece, eu sou consultor técnico da Inova Safety na região Nordeste, né? Eu fui sócio do Augusto por alguns anos e como o meu viés sempre foi mais a parte de trabalho e altura e a Máximo sempre com o viés do espaço confinado, terminou que a gente foi seguindo caminhos distintos, né? E eu fui indo para o lado do trabalho e altura. E hoje estou na Inova Safety, né, que é um fabricante de equipamentos para trabalho em altura, sediado em São Paulo, né? Aqui no Nordeste a gente fica sediado aqui em Recife e atendemos todo o Nordeste. E aí, agora, a partir desse processo com a Inova Safety, próximo do fabricante, trabalhando para trazer a marca para dentro do Nordeste, né? Uma marca que vem apostando muito no Nordeste. Então, é um trabalho que eu não conheço nenhum fabricante de equipamento, principalmente para trabalho em altura, espaço confinado, Augusto, que vem abraçando o Nordeste como a Inova vem abraçando, né? E agora fechando uma parceria forte aí com a Máximo, né? Um departamento novo para soluções em espaço confinado, né? Para abranger de fato todas as soluções para espaço confinado. Essa parceria foi fechada semana passada, não foi, Augusto? Exato. E fala um pouco aí, Augusto, sobre essa parceria, como é que foi e o que é que vai trazer essa parceria em Nova Máximo aí para o Nordeste. Na verdade, através de você, né, quando você foi trabalhar na Inova, atendendo aqui o Nordeste, a gente começou a se aproximar da marca e eu vi que eles têm uma pegada muito grande de parte de inovação, né, que eu gosto. E em conversa com o William e com o Rafael recentemente, semana passada eu estava lá em São Paulo, e nós batemos muito sobre como que seria essa parceria, né? Então eles têm uma ideia e uma força expressiva no Brasil, e eu fico muito aqui no Nordeste. Sim. E a ideia da gente seria potencializar as empresas. Então a Máxima ela seria potencializada para atendimento Brasil com o know-how que nós temos, né? Juntamos com o know-how que vocês têm em altura e vamos agora atender
com a completa solução em espaço confinado, porque a Inova ela já atende um pedaço, Sim. que era a parte de equipamentos, então, de resgate, tripé, né? Resgate, tripé, essa parte de acesso e espaço confinado a gente já conseguia trazer. Pronto. Faltava o restante. E aí nós vamos entrar com a parte hoje, inicialmente, de detecção de gases, né? E no futuro nós vamos atender todo o que nós chamamos de controle atmosférico, que é produção respiratória, ventilação e monitoramento de gases. Quando a gente juntar isso tudo, a gente fica mais forte no controle atmosférico, né? Então, vai ser uma parceria aí que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu acho que tem muita coisa pra gente trazer aqui também pro Nordeste, né? Tem. E a gente precisa, né? Infelizmente, ainda a gente é muito carente de informação e muito carente de soluções mesmo, né? Tudo chega muito rápido na região centro-oeste, né? E demora a chegar aqui pra gente. Então, isso vai ser primordial aqui pro Nordeste. E para que todo mundo entenda o que é que nós estamos fazendo aqui, nós não estamos só nos apresentando e apresentando a empresa, né? Nós estamos num projeto novo. O Rafael, ele idealizou esse projeto há um tempo atrás, que ele se incomodava muito e eu me incomodava muito de como é feito essas informações de segurança do trabalho quando nós falamos de espaço confinado e trabalho em altura, né, Rafa? Uhum. E o podcast que a gente está desenvolvendo aqui é focado justamente em profissionais que já trabalham na área, que são consultores, clientes, né, parceiros, Sim. especialistas, que basicamente nós vamos focar na NR33 e 35, só que também de forma indireta. As né? normas correlatas também, né? Vão terminar vindo assuntos das normas correlatas que vão ser basicamente como se fossem os riscos adicionais, né? Dessas duas temáticas, né? Construção civil, Construção civil, NR10. fator psicossocial, também. PGR, né? PGR entra muito forte. 33, né? Com certeza. E a ideia também dele é como, Rafa? Como é que a gente vai fazer o zona de risco? Como é que nós Então, vamos fazer? a ideia é... A gente vai fazer... vão ter convidados, né? Como você já falou, vão ter convidados de setores diferentes para que a gente consiga entender, né? A realidade de cada setor, como é que cada setor vai funcionar, como é que cada setor funciona na verdade, né? Então a gente vai trazer especialistas de setores da elétrica, da indústria química, agro também, né? Perfeito. Onde a gente tem muito silo. Vamos trazer professores também, né? Doutores e tal. Isso. A ideia é sem rodeio, né? Sem ficar Isso. conversando demais e ser algo prático. Hoje é só uma apresentação, mas nós vamos fazer análise de normas, nós vamos usar tecnologias, discutir, né? Treinamento, Soluções, exatamente. Então a ideia é trazer de fato informação prática, sem muito rodeio mesmo, sem muita uma teoria muito aprofundada, mas coisas práticas do dia a dia. Então é Perfeito. trazer coisa do dia a dia. Perfeito. É isso aí. Então, quando eu vou falar tipo assim, Rafa, o que é que motivou esse podcast? Porque tanto tempo a gente poderia já ter iniciado, né? Já há alguns anos que nós queríamos. E o porquê a gente fez isso agora? E é o mesmo porquê da atualização das normas, né? E da existência das normas. Exato. Que eu vou falar inicialmente aqui da 33 certo. E depois você pega e fala da 35. Eu trouxe alguns dados aqui que eu vou... Na verdade, inicialmente a norma ela nasceu em 2006, como todo mundo sabe, e nós viajamos muito o Brasil todo para atender inventário, ensaio de vedações no Brasil, e nós vemos que as empresas elas não atendem. É muito difícil você dizer que tem uma empresa que atenda 100% a NR33. Concordo, 35 é do mesmo jeito. Pronto. Então, de um tempo para cá, o próprio Ministério do Trabalho ele criou um documento que chama de Análise de Impacto Regulatório. Uhum. Eu acho que ele fez para 35 também. Fez também. Quem fez foi o Lombreiras, né? E aqui o Sérgio Garcia encabeçou, né? Eles identificaram aqui, ó, quando eu puxo aqui o resumo, eles identificaram um problema principal que seria a identificação adequada, que não é feita desses locais, então as pessoas podem estar se acidentando em espaço confinado sem entrar em estatística, e hoje o Brasil ele tem um déficit muito grande de estatística quando nós comparamos com os Estados Unidos, que tem estatísticas de acidentes de espaço confinado desde 89, né? E no Brasil, eles tentaram puxar aqui. Na verdade, eles pegaram a estatística de 2011 a 2020, onde eles foram registrados 280 acidentes relacionados, onde 85% foram fatais, né? Então, quando você vai buscar essas estatísticas comparando com as de fora, nós sabemos que 60% das pessoas que morrem são risco atmosférico, né? Também quase essa mesma porcentagem, 56 mais ou menos, são pessoas que foram tentar ajudar o próximo, né? Uma pessoa cai sem morte em série, muita morte exatamente. E uma das preocupações da norma é justamente esse, né? É a falta de conhecimento das pessoas no assunto, os tipos diferentes de espaço confinado que você tem em segmentos, né? A morte em série e o risco invisível, né? Além de outros fatores, tipo trabalho em altura também, que entra na NR33, bloqueio de energias perigosas também entram. E aí, quando eles pegaram esses acidentes aqui, que foram 280, eles
puxaram por um CID, né? Que é o T71, que representa asfixia, acidentes registrados por asfixia, e o W81, que é confinamento, né? Sim. Pouca deficiência com deficiência de oxigênio, né? Então, ou seja, podem ter sido ocorridos em espaços confinados, mas não quer dizer que sim. E outras mortes que acontecem em espaços confinados que não estão registradas, né? Então, a gente vê uma dificuldade, e uma das principais causas que eles levantaram das auditorias foi justamente a desarmonia da 33 contra as normas, o desconhecimento para caracterizar os espaços confinados, complacência com risco, né? As pessoas entendem que a gente brinca, chama de síndrome da PET estática, né? Quando você libera um espaço confinado e a gente vai lá olhar, é 20.9000. Sempre, né? Falta de análise de risco para saber o risco real, né? E eu vou trazer aqui rapidinho, Rafa, antes de tu entrar, alguns acidentes. Isso agora, recente, julho e agosto. Só entre julho e agosto foram 3 mortes em silos. E existia um lobby muito grande da construção civil e do silo e do agro para tirar a definição de espaço confinado desses 2 segmentos. Não sei se você soube. Uhum. E aí a norma, ela rebateu com um item lá, uma definição adicional específica, dizendo que qualquer espaço não destinado para ocupação humana contínua, com meio limitado de entrada e saída, e que for para armazenamento de algo que possa afogar ou engolfar o trabalhador. Isso. Resumindo, silo e caixa d'água, né? Que foi a resposta para... E que essa história de caixa d'água é interessante, porque eu falo, é água, é tranquilo. É virgem, o espaço é virgem. Não é bem assim, a gente não vai é tão ver aqui tranquilo, não. A gente vai ver silo, qual é o risco de silo, né? Não é espaço confinado, né? Não. Enfim, é grande, né? Isso aí não tem nada a ver. Eu achei interessante isso da norma, essa rigidez que fez nesses espaços, porque a gente tem um histórico grande. A gente tem um histórico grande de acidentes em silo. Eu vou puxar aqui. Julho e agosto, 3 mortes. Tocantins, Goiás e São Paulo. Silo. Já era. Silo. Aí eu vou puxar mais um aqui, mais 2, só pra ficar. 6 de agosto, Jacareí, São Paulo. Um cabo do Corpo de Bombeiro Militar faleceu durante uma operação de resgate numa caixa d'água. Caiu de 20 metros de altura. No dia 31 do mesmo mês de agosto aqui, ó. Fraiburgo, Santa Catarina. O operador Felipe Moraes foi encontrado morto dentro de uma câmara fria. Meu irmão, ele estava a cerca de 4 metros da saída. Pode ter sido N fatores, inclusive amônia. Isso. Né? Então, quando nós puxamos aqui acidente em espaço confinado, a gente poderia fazer um podcast e eu teria assunto até 2050, né? Falando de acidentes. Mas a ideia não é essa. Então, eu queria que o que motivou eu de estar aqui falando da NR33 foi justamente esse aumento de acidente repentino e essa desorganização em termos das indústrias, e as empresas não conseguirem controlar o risco em espaço confinado. Né? Exato. E a altura, como é que foi? Então, a altura não é diferente. Eu creio que a altura ainda é um pouco pior do que espaço confinado, porque nós temos hoje, nesse momento agora, nós temos hoje mais pessoas trabalhando em trabalho em altura do que em espaço confinado. O trabalho em altura é uma atividade muito mais corriqueira. Então a gente tem muito mais pessoas expostas ao risco. Pra você ter ideia, eu percebi que esse ano a gente tem tido muitos acidentes por queda. Pra você ter ideia, eu fiz uma pesquisa rápida por esses dias e eu consegui selecionar 31 acidentes fatais, queda em altura, de janeiro até agora. Tem muito. Cara. 31. Isso que o pessoal registra. E que resiste, isso é o que saiu na mídia, que a gente teve conhecimento. Fora o que as indústrias Fora o que ali, aconteceu e a gente não está sabendo de nada. E aí, o que é que acontece? Eu não lembro de em outros tempos a gente ter tido tantos acidentes assim, num intervalo de tempo tão curto. Isso é o que eu consegui achar, né? Eu acho que se a gente conseguir fazer uma pesquisa mais aprofundada, acha mais. Desses 31 acidentes, eu quero citar 4 especificamente. 3 foi aqui na nossa região. Pernambuco, aproximadamente um mês e meio atrás, tivemos um acidente fatal na orla de Boa Viagem, que um instalador de ar-condicionado caiu do 5º andar de um prédio, certo? Tivemos outro acidente em Campina Grande, um trabalhador da construção civil de uma obra lá, não era uma obra informal, era uma obra formal, caiu. Diferente dessa de Boa Viagem. Essa de Boa Viagem já era um trabalhador informal, certo? Essa outra já era um trabalhador formal, caiu de um andaime, morreu. Tivemos mais também um acidente em Alagoas, também nessa faixa aí de julho a agosto. 2 trabalhadores caíram no fosso do elevador de uma obra formal também,
Já pode certo? puxar para espaço confinado essa estatística aí para mim. Eu não, mas assim, talvez sim. Quer puxar tudo para ele, misericórdia. Essa daí dava para ser minha. E aí o que é que acontece? E tivemos um acidente fatal de um funcionário da Petrobras na Coreia do Sul. Estava participando, ele era fiscal de Eu conheci da Rodrigo. obra. Você Eu conheceu conheci ele? Rodrigo. O pessoal me ligou, Foi. né? Conheci ele. Baixinho, gente boa. Aqui é porque a turma falou que ele era técnico de segurança, só que ele não estava como técnico de segurança. Então algumas pessoas me ligaram, disseram que ele era um cara extremamente rígido, um profissional sério, entendeu? Exato. Enfim, você vê uma empresa séria. A gente sabe que a Petrobras não é uma empresa que brinca com segurança, mas tivemos esse acidente fatal. Então, assim, 31 acidentes, certo? 3 próximos da gente e um de uma pessoa que a gente terminou conhecendo através de outros colegas, né, de trabalho. Então, assim, a norma A35 em 2012, né? 23 de março de 2012 ela foi lançada, né? Ela foi publicada. E nós tivemos um ganho real com a 35 em redução de acidentes. Pra você ter ideia, a análise de impacto regulatório, né? Que Da teve 35, também, né? da 35. Foi quando o da 35? O da 35 ele saiu em 2020. Pronto, o da gente Se não acho me que foi falha a 2021. memória, acho que foi 2020. 2020, foi isso mesmo, 27 de 5 de 2020. Foi isso mesmo. O da gente foi 2021. Aí o que é que acontece? Pra você ter, ó. 2007, a análise de impacto regulatório, ele trouxe um número de 427 óbitos por queda. Isso dá uma taxa de mortalidade de 1,13. 1,13. Em 2015, nós tivemos, ou seja, 3 anos após a publicação da 35, nós tivemos uma baixa de 427 acidentes óbitos para 198. A nossa taxa de mortalidade caiu de 1,13 para 0,41. Então a gente já teve aí bem explícito, bem nítido aí uma redução, o impacto do lançamento, né, da publicação da 35. Desde a publicação ou da atualização? Não, da publicação. Tá. Porque, veja, esse dado que eu falei agora, né, é de 2015. Então são 3 anos após a publicação da 35. Tá. Nós tivemos aí uma redução. Já foi atualizada, né? Porque todas as normas passaram por uma atualização recente. Isso. E aí o que é que acontece? Não, ela foi atualizada várias vezes, né? A última foi em 2022, né? Então o que é que acontece? E aí a gente vem mantendo um número assim de acidentes, por exemplo, 2016 foram 195 óbitos, 2017 baixamos para 161, aí 2018 aumentamos para 194, 2019 211 e 2020 185. Então a gente vem mantendo, né? A gente não deu um disparar. Espaço confinado já foi o contrário. Entendeu? Embora me preocupa esses números que eu trouxe de 31 acidentes que a gente fez essa pesquisa rápida, 31 acidentes de janeiro até agora, né? Isso, como a gente falou, o que a gente achou. Então, onde é que a gente está errando? O que é que está acontecendo? Entendeu? E também tu tem que entender que a estatística, quando nós colocamos em trabalho em altura, é mais simples de você colocar Sim, o CID e tal. E sim. quando você vem para espaço confinado, não existe o CID específico, né? Você tem que ter um... E às vezes o falta de conhecimento feito aqui, a própria norma interpretou que vocês não sabem, que dificuldade em caracterizar. Então, se o cara não sabe caracterizar, como é que ele vai dizer que foi espaço confinado, né? Então, o outro CID, que é o W81 de confinamento, você não consegue caracterizar corretamente. E quando a gente vem puxar, você falou aqui, teve uns que foi próximo. Mas quando eu vou fazer uma análise, viajando em outros estados, Pernambuco ou o Nordeste, ele não é pior do que o resto do país, quando eu falo de espaço confinado. E trabalha em altura. Não, também assim, não... Eu acho que a gente tem o mesmo volume de trabalho que tem em todo lugar. Eu acho que a gente aqui, em questão de cumprimento da norma, não está diferente do resto do Brasil, não. Tá, porque quando eu vou para o anuário lá... O anuário não, como é que chama isso aqui? Deixa eu ver aqui agora. Esse análise de impacto regulatório, ele coloca as auditorias que eles fizeram. Sim. Só que ele só pega Sul e Sudeste. No máximo ele desce um pouco aqui para Bahia.
Pernambuco não entra na estatística deles, mas estão com os mesmos problemas de lá. Sim, sim. Se não tiver claro. pior, igual, enfim. Então eu quero dizer assim, é o Brasil todo, não existe estado melhor. Aqui eu sou do Sul, eu sou do Sudeste, eu sou do Norte, é melhor do que o Nordeste, ou o Nordeste é melhor do que os outros. Não, eu acho que está tudo nivelado. Acho que tá tudo do a mesmo única jeito. diferença é que as auditorias lá foram mais fortes em termos de espaço confinado, e aqui, porque quando a gente vai falar do Ministério do Trabalho em geral, ele já está bem... Não, e tanto é que esses acidentes que eu falei agora, esses 31 acidentes, desses 31, só 3 foram aqui na região Nordeste. Entendi. O resto foi tudo região Então Sul tá e bem Sudeste. dividido. Tá bem dividido. Isso porque é o que a gente achou, né? Fora o que a gente não conseguiu encontrar. Então, Quando a gente finaliza não. falando da motivação, a ideia é transformar, então, esse local aqui, que não vai ser exatamente aqui, ele vai ser itinerante, eu posso gravar em São Sim. Paulo, posso gravar em outro lugar. Então é transformar isso em um espaço de referência, né? Quando a gente fala de 33, 35 e outras normas. E as correlatas, porque assim, é exatamente trazer esse raciocínio, essa análise, né? O que é que está acontecendo? Por que está tendo tanto acidente? Onde é que a gente está pecando? Em 2017, 16 para 17, a gente fez aquele evento junto com a Fundacentro, que era a conversa com os especialistas, e naquelas conversas eu sempre percebia que quando a gente falava da 35, o assunto, as dúvidas, todos os questionamentos do público que estava presente nesses eventos era sempre exame e treinamento. Exame e treinamento. E agora é psicossocial. E o resto da norma? Exato. E o resto da norma tá onde? E as coisas mais simples, monitoramento de gás, liberação de atividade, caracterização. Cadastro, coisas básicas. Cadastro do espaço confinado, cadastro dos ambientes de trabalho à altura, porque a norma fala que tem que ser feito um levantamento prévio. A 35 fala isso na responsabilidade. Quando eu vou fazer uma análise assim de altura e espaço confinado, para mim, trabalho em altura já está muito mais avançado do que espaço confinado. Eu vou dar um exemplo. A gente fechou um treinamento corporativo. E quando eu vou fechar o corporativo, nós fechamos 35 e 33, geralmente. Quando eu vou no corporativo, o cara tem tudo de altura. Já tem um procedimento bem estabelecido, já tem documentação. Quando eu peço, tá bom, me manda o teu do espaço confinado, ele tem a PET, que é quase a cópia e a cola da norma. Do anexo 2 da 33. Sem ter melhorado, como a norma diz, que você tem que adaptar o seu modelo ele de PET. Pega e copia, usa aquele exemplo... E o procedimento, tô fazendo. Ou então, o procedimento é um pedaço da cópia da norma. E aí, como está em nosso trabalho o inventário de espaço confinado, que a gente acaba atendendo basicamente não, o Brasil todo, né? Geralmente eu fecho mais inventário de espaço confinado fora do que aqui em Pernambuco. Aí, em termos de valorização, aí é um pouco diferente. Mas, quando eu vou, independente de onde eu fecho, é a mesma situação. É muito difícil você pegar uma pessoa, uma empresa, que já tem um conhecimento consolidado em espaço confinado e não ter de altura. O que eu vou falar aqui não justifica essas ações, mas, por exemplo, eu creio que isso é pela rotina. Existe uma rotina maior de atividades em trabalho à altura do que atividades em espaço confinado. E talvez por essa periodicidade ser menor espaço confinado, eles terminam deixando mais para trás. Não justifica. Mas os dois são considerados regras de ouro. Não, e mata. Dentro de indústrias, né? E assim, o espaço confinado, é raro você ver uma estatística de acidente, você vê um relato de acidente que a pessoa ficou viva para contar a história, né? Então, é tão perigoso quanto a altura. Os dois são riscos operacionais que os resultados do acontecimento do acidente nunca é uma lesão simples. Exato. Ou é irreversível ou é fatal. Então, exato. Não tem... E já falamos aqui, nos apresentamos tudinho, falamos do que motivou. Agora vamos falar para o público como é que vai ser o formato e a frequência, né? A nossa ideia inicial é um episódio por mês do podcast, correto? E aí nós vamos trazer profissionais, vamos evoluir. Talvez a gente consiga até avançar na gravação, enfim, por aproveitar as pessoas que vão estar aqui, outros profissionais, trazer clientes também para falar do dia a dia deles, como é que eles estão fazendo para atender, sem muito rodeio, justamente para poder entender como é que essas empresas estão. E vamos fazer em paralelo, aqui vão ser análise de acidentes, norma de atendimento, mas também em paralelo, Rafa, nós vamos fazer na mesma plataforma, né, que vai ser o YouTube por enquanto. Nós decidimos que vai ser o nome, vai ser Zona de Risco numa playlist. Então lá vão ter todos os episódios do podcast, mas vamos ter outras playlists de assuntos específicos. E NR35 também de altura. Assunto técnico. Apresentação, porque um exemplo, a Inova ela tem essa pegada de tecnologia, então já tem a inspeção por NFC. Por NFC, pelo celular, ou seja... Rapidinho, só para... Hoje a Inova ela
ela tem uma tecnologia, né, que é um chip NFC instalado no cinto de segurança, e a perspectiva é que até o final do ano tudo isso, esse chip, ele vá para todos os equipamentos, né, Augusto? Onde você não precisa mais fazer inspeção por papel, ou seja, o chip NFC, ele traz a possibilidade de você fazer toda a inspeção pelo telefone, né, e ele já traz um histórico, ou seja, quando eu compro o equipamento, eu preciso criar uma ficha cadastral do equipamento, né, onde eu vou botar ali o número da nota fiscal, se ele não tiver um tag... Para estar justamente fácil para estar na mão da pessoa. Exatamente. Se ele então eu encosto e já tenho tudo. Já tem tudo. Quando eu viajei agora para bater o martelo com o William, eu disse a ele, William, a gente tem um ponto de atenção aqui, porque a Máximo também desenvolveu um NFC. Sim. E do mesmo jeito que vocês controlam os ativos que a norma pede para trabalhar em altura, a gente faz com detecção de gás. Então eu controlo a saída do material, eu controlo o bump test. Sim. Se perder, dá um sinal de alerta, eu consigo pegar última localização. Nós vamos falar um pouquinho mais de tecnologia na frente, mas a ideia é que também, só para resumir, é que vamos ter vídeos curtos de dicas. E vamos ter de análises, inclusive de acidentes. Exato. Aconteceu um acidente, vamos dar nossa perspectiva. Ninguém aqui é dono da verdade. Exato. Então vamos ter outras pessoas com opiniões divergentes também. E a ideia é evolução contínua e nem bater, porque eu sou especialista, você é especialista. Não existe esse nome, todo mundo se denomina especialista. E quando você vai avançando, você vê que ninguém é especialista em nada. Todo dia aprende alguma coisa. Exatamente. Né? Então, vamos também, se o pessoal comentar e colocar alguma dúvida, algum tema específico também, nós vamos fazer questão de responder e também falar sobre o tema e de repente trazer a pessoa que falou. Não sei se online a gente consegue, aí tem que ver com o Abraão, com o pessoal. Se a gente consegue colocar uma pessoa aqui online, eu estou pelo telefone. Sim. Não sei se funciona, o pessoal já está dizendo que Funciona? Então vai ser assim, de repente uma pessoa comentou lá no Rio Grande do Sul, ou então lá no Norte, em qualquer lugar, no Pará. A gente traz a pessoa aqui e discute, né? Sim. A gente antes vai investigar a pessoa, saber conversar com a pessoa para entender a motivação e a gente avança. Então o formato é esse, uma vez no mês, e rápido, prático, com assuntos... Para não ficar cansativo, né? E tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa para falar. Por isso que a gente vai ter os vídeos paralelos, né? E para encerrar, o que é que você comentaria aí, Rafa, pra gente? Então, pra gente, assim, é uma satisfação a gente estar com esse projeto, botando em prática o projeto depois de tanto tempo, né? Grava, não sei o que, aquela confusão. Tava na Máxima ainda, 2019. A gente tava na Máxima ainda, exatamente. Querendo. E a gente ainda não... E hoje muita gente acabou fazendo, né? Veio o boom, né, de 2020, da pandemia, onde muita coisa virou online, né? E a gente não conseguiu... Assim, pelo volume de trabalho, graças a Deus, a gente tem. E agora tá saindo. Então a ideia é exatamente essa, é a gente tocar esse projeto, fazer os episódios, né? Esse é o episódio 00, né? A apresentação do projeto para o público, e daí a gente começar agora com os próximos episódios e trazer de fato a informação, ajudar de alguma forma a reverter, né? A trazer informação, trazer solução para a gente tentar reverter essa realidade desse quadro de tantos acidentes que vem acontecendo de forma desenfreada. Né? Para o pessoal facilitar a vida das pessoas, sim, a gente sim, já tem experiência em outras indústrias, sim. Fazer benchmarking. Compartilhar as nossas experiências profissionais, né, práticas do dia a dia, ajudar com documentações, né, com que a gente puder ajudar de procedimentos, de processos e protocolos que a gente aplica nos nossos clientes, nas empresas, né, a gente conseguir compartilhar isso com a turma. E para as pessoas ajudarem esse projeto, né, que demorou a sair e se chama Zona de Risco, né? Isso. O nome foi bem... quase que eu boto controle atmosférico, mas não ia ter nada a ver com a altura. O pessoal curtir, né? Compartilhar, comentar também é importante, mandar e-mail. Nós estamos remodelando todo o YouTube da Máxima SMS para poder caber, né? Ele tá já atualizado certinho. E aí, se vocês puderem compartilhar, comentar, curtir, enfim, acompanhar, né? Ativa o sininho, né? Não tem, né, esse negócio do sininho. Eu sempre quis falar isso, viu? Não. Eu não nasci pra isso, não. Eu prefiro um treinamento mais prático, mas não quer dizer que eu seja velho, né? Eu sou ainda do papel, velho. Cheio de tecnologia, cheio de inovação, mas toda vez que o pessoal pede pra eu ler alguma coisa, eu tenho que imprimir. Imprime aí. Aí o pessoal se arreta. Mas é compartilhar, né, com gestores, e conhecimento salva a vida, né? Com certeza. O podcast ele vai ser muito feito daquilo que também, né, o público vai trazer pra gente de demanda, né?
Então, não vai ser só a gente demandando, mas as demandas, eu espero que as demandas cheguem do público com dores, né? Com necessidades, né? E aí a gente vai poder ir buscar e ajudar de alguma forma essas dores que vão chegando pra gente poder, que é um dos objetivos do podcast, né? Esse é o Zona de Risco, não é isso? Esse é o Zona de Risco. Esse é o Zona de Risco. Então, fiquem aí com a gente, participem desse projeto e até o próximo episódio, não é isso, Rafa? Com certeza. Um abraço. Se Deus quiser, abração. Valeu. Valeu.